astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos por aqui, o nosso canal oficial da Rádio Cósmica, onde eu contarei para vocês algumas questões, alguns assuntos da nossa vida cotidiana aí. E aqui temos a nossa mascote do outro canal, para quem já me segue, já me acompanha, né, a Bruxa Branca Tarô. E hoje eu vim falar para vocês... para muita gente que tá precisando parar de fumar, como foi que eu consegui parar com esse hábito horrível, né, que destrói tanto a vida da gente? Eu nasci numa família onde o meu pai era fumante e a minha avó, desde pequena, eu aprendi, né, eu convivi muito com ela, vendo aquela visão empoderada da mulher que fumava, muito aquela propaganda dos anos quando o cigarro começou a ser liberado, quando ele começou a ser produzido, que tinha aquela imagem, né, que era sexy fumar. Eu cresci muito com essa imagem do cigarro. Então, logo com 5 anos de idade, foi quando eu experimentei o meu primeiro cigarro. Eu peguei escondido da carteira da minha avó e fumei o meu primeiro cigarro com 5 anos de idade. Logo depois, né, no início da minha adolescência, eu acabei tendo muitos problemas no relacionamento com pai e mãe, e também acabei despencando para esse lado do alcoolismo, né, das bebedeiras de adolescente, que a gente acha que é normal, e o uso excessivo de cigarros. Parei por um período, ali entre os 16 e os 20, entre os 15 e os 18 anos por aí. Com 18 anos eu voltei a fumar. Eu tinha passado por um período bem difícil na minha vida, onde eu tinha perdido a avó e o pai, né, tinham falecido. E eu tava num período de depressão muito grande, então eu voltei a fumar de uma forma muito intensa. E também eu ia muito em festas, eu fazia parte de grupos onde a maioria dos meus amigos eram fumantes, e isso me induzia muito, né? Eu fumava uma carteira de Marlboro por dia, filtro vermelho. Então isso era muito prejudicial à minha saúde, né? Sem contar o meu bolso. Porque imagina, na época custava R$ 8,25 uma carteira de cigarro, hoje eu não sei quanto custa, mas às vezes chegava a ter festa, o final de semana eu chegava a fumar 2 carteiras, 3 carteiras por dia. Era muita coisa, né? Era muito abuso da saúde, abuso do corpo, abuso de tudo. Então, quando eu decidi fazer essa mudança de vida, né, eu já tinha consagrado pela primeira vez a medicina ayahuasca, e eu posso trazer um outro vídeo aqui falando para vocês sobre isso. E naquele momento eu entendi que eu estava intoxicando o meu corpo e que de alguma forma eu precisava encontrar um meio de desintoxicar esse corpo, né? Só que como eu tinha muita ansiedade, o mental era muito acelerado, tinha muitos problemas ali, muitos conflitos para resolver, então eu acabava descontando muito no cigarro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui sentar para meditar, eu sentava, ficava tipo 1 minuto tentando meditar, eu não conseguia, eu ia acender um cigarro, fumava um cigarro, aí eu tentava meditar mais 1 minuto, não conseguia, eu ia acender um cigarro. E assim eu fiquei por muito tempo tentando, mas eu não desisti. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar a lei da atração ao meu favor. Como na época eu ia em muitas festas, né, eu ia em muito rolê eletrônico, morando em Florianópolis, aquela coisa toda, festa de quinta a segunda, eu pensei, para mim mudar de vida, para mim mudar esse contexto, eu vou ter que vencer. Qual é o meu maior desafio? Meu maior desafio naquele momento eram os meus amigos, porque os meus amigos todos fumavam. Então era aquela coisa de chegar, de puxar o cigarro da carteira e já passar a carteira para o outro pegar um cigarro. Eu pensei, caraca, vou ter que mudar de amigo, né? Vou ter que mudar de grupo de amigo inteiro para me conseguir vencer meu vício. E eu fiz isso, tá? Não vou negar, eu realmente fiz isso. Mas antes de eu fazer isso, antes de eu me afastar totalmente dos meus amigos da época, eu praticava visualização, eu já praticava a lei da atração. Então eu comecei a me imaginar indo nessas festas e os meus amigos, eles vinham me oferecer cigarro e eu dizia, não, obrigada, eu não fumo mais. E aí eles forçavam, né, tipo, não, pega o cigarro. E na minha visualização eu sempre dizia, não, obrigada, eu tô bem. E eu sempre tentava visualizar de uma forma que eu realmente estivesse bem. Tipo assim, pode fumar aí, tá tudo bem, mas eu estou bem sem isso. E realmente deu certo.
Não tão de cara, assim, mas foi num curto período de tempo. Porque quando eu era novinha, quando eu comecei a fumar, as pessoas mandavam eu parar, principalmente a minha mãe, eu sempre dizia, quando eu quiser eu paro. E aí falavam, haha, quando você quiser parar não vai ser tão fácil assim. Eu ficava, haha, vai ser sim. Bom, não foi tão fácil assim, mas foi num curto período de tempo, assim, questão de 3 meses, eu acredito, eu consegui mudar totalmente o hábito. O que me ajudou muito foi que eu mudei de ciclo, né? Então eu tinha entrado na faculdade na época, eu tinha mudado de casa, eu busquei me afastar desse grupo de amigos realmente que me induziam ao hábito, porque era um hábito. Eu parei de ir nas festas, né? Parei de socializar neste meio e eu mudei meu foco. Eu comecei a trazer a meditação para minha vida como a substituição da vontade de fumar. Porém, como ainda existia aquela constante vontade de estar pitando alguma coisa, eu passei a usar tabaco. Eu parei de comprar cigarro, né? No momento que eu mudei de casa, eu mudei de uma casa para outra, eu cheguei na casa nova e a partir daquele dia eu só comprei tabaco. E aí eu comecei a criar um ritual, né, de bolar ali com a seda e tal, o tabaco, pra fumar. E aí acabou que eu fazia isso só à noite, quando eu chegava do trabalho. Então eu tinha o meu ritual ali de bolar. Só que para quem já fumou tabaco, para quem fuma tabaco, você sabe que o cheiro que fica na mão e na roupa do tabaco é fortíssimo. E chegou num determinado ponto que eu não esperava mais. Toda hora ficou muito fácil bolar, né? Tudo que a gente pratica, uma hora fica fácil. Então toda hora eu ia ali, bolava um cigarro e eu já tava fumando. E eu pensei, bom, isso quer dizer que é a hora de eu largar o tabaco também. E aí, nesse processo, eu troquei de casa de novo. Eu morava de aluguel, eu saí de um apartamento, fui morar em outro apartamento. E quando eu cheguei nesse apartamento, eu nunca mais comprei cigarro. A partir dali, eu botei na minha cabeça que eu já trazia um comboio, né? Um complô de hábitos saudáveis que eu vinha transformando na minha vida. Eu tinha como meta, um desafio de onde eu queria chegar. E a partir daquele momento, então, eu consegui eliminar totalmente o vício da minha vida, né? Não vou negar que esporadicamente durante esses anos, porque isso aconteceu em 2018, de 2018 para cá, esporadicamente eu fumei um e outro cigarro, mas realmente é aquela coisa de você colocar na boca e tipo, oh, não dá, não é para mim. Mas a prática da meditação me ajudou demais nesse processo e a prática da visualização, da lei da atração. Então, fica a minha dica aqui, se você está buscando parar de fumar, se você está tentando se livrar desse vício. E outra coisa que eu queria contar para vocês também, antes que eu esqueça, é que eu brincava, né? Eu dizia que a quantidade de dinheiro que eu gastava em cigarro por mês eu poderia pagar minha faculdade. E olha como a lei da atração funciona, que eu ganhei uma bolsa, né? Ela não era uma bolsa de 100%, mas a diferença que faltava da minha bolsa para mim pagar era justamente mais ou menos o valor que eu gastava em cigarro por mês. Então aquilo que você determina para o universo, mano, é regra. Você determina, você vai lá, você afirma, você cocria. Então a gente tem que estar muito atento, né? Pensamento, sentimento, ação. E é isso. Obrigada se você chegou neste vídeo. Se você não conhece meu outro canal, vou deixar o link no descritivo, onde eu jogo tarô. E aqui é onde a gente tem essas conversas, esses bate-papos descontraídos sobre assuntos que eventualmente surgem lá no outro canal. Beijo e até mais.